Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque estamos reunidos aqui, ó Deus, para adorar o nome do Senhor, cada um na sua casa, mas juntos, unidos, ó Deus, num só Espírito. E é por isso, Senhor, que nós pedimos a bênção para que o Senhor dirija esse momento, a fim de que nós venhamos a conhecer mais da Tua Palavra, a nos fortalecer na graça do Senhor Jesus e a motivarmos cada vez mais uns aos outros na fé, no amor e na esperança. Pedimos assim ao Senhor que esteja abençoando a cada um que nesse momento está agora ouvindo e vendo esta live, aqueles que ainda estão, ó Deus, entrando, que Tu possas estar também abençoando a cada um, que esse momento seja um momento gracioso, mesmo distantes, ó Pai, mas estejamos sempre presentes num só coração e numa só fé. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o texto que eu escolhi para que a gente meditasse na Palavra de Deus nessa noite é um texto muito conhecido, mas me tocou muito ao coração ao relê-lo nesses dias. E mostra-nos algo que realmente é maravilhoso. É o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez a Tua Palavra foi lida e eu peço ao Senhor que por misericórdia e graça possa nos ensinar essa noite aquilo que o Senhor deseja de nós. Cremos, ó Deus, que a Tua Palavra é refrigério, cremos que a Tua Palavra é direção, cremos que a Tua Palavra é ensino, cremos que a Tua Palavra é correção, cremos que a Tua Palavra é estímulo, cremos que a Tua Palavra fomenta a fé nos nossos corações. Por isso, Pai, entregamos esse momento de estudo nas Tuas santas mãos, para que venhamos a conhecer a Tua Palavra. E qualquer que esteja nesse momento assistindo, possa ser por Ti edificado, tocado e motivado. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenho certeza que o desejo de todos nós é podermos voltar a nos reunir para adorar o Senhor. Nosso anseio é que a gente possa estar junto na casa de Deus, para cantar, para orar, para estar abraçando o nosso irmão e para estar fazendo aquilo que é agradável, que é louvar ao Senhor. Esse é o desejo de todos nós. É um anseio do meu coração e eu tenho certeza que é o anseio do seu coração. Tenho certeza que em breve nós estaremos voltando, né? O Conselho da Igreja de Votorantim decidiu que, pela graça de Deus, nós voltaremos no mês que vem. Mas mesmo assim a gente sabe que esse momento vai ser restrito, não serão todas as pessoas que poderão ir, a gente vai ter muitas limitações. Isso não vai ser tão agradável, tão bom como a gente queria, mas em breve a gente vai estar junto e vai estar adorando a Deus.
E isso, queridos, é motivo de grande satisfação para nós. Adorar ao Senhor é aquilo que Deus deseja de nós. E esse Salmo 100 é um salmo que nos convida a isso, nos convida a adorar ao Senhor. O salmista está trazendo ao nosso coração, trazendo às nossas almas, essa lembrança tão boa de adorar o Senhor. Esse salmo vem logo em seguida de alguns salmos que são chamados salmos reais, que mostram a realeza de Deus, a majestade de Deus, a sua justiça. E então, esse salmo é colocado aqui e ele nos faz uma boa moldura daquilo que é esse grande rei, majestoso e justo, que deve ser adorado pelo seu povo. Esse convite à adoração nos é dado de uma maneira enfática e forte. Se você notar, o salmo está colocado na forma imperativa. É ordem, é mandamento. De sorte que isso passa a ser para nós não apenas uma motivação, mas também uma ordem do Senhor, da gente adorar. E essa adoração que o salmista nos incita a fazer, esta é colocada com alguns modelos de como Deus quer que a gente o adore. Adorar a Deus não é uma tarefa de qualquer jeito. A gente não pode fazer do jeito que a gente acha. Muitas vezes nós pensamos que Deus aceita todas as coisas, Ele é bom e a gente pode fazer de qualquer jeito. Não é assim. A palavra de Deus nos mostra a maneira como Deus quer que nós o adoremos. Como Ele deseja que nós venhamos a prestar-lhe o culto que é devido. E esse salmo traz alguns motivos e algumas aplicações para a gente da maneira como a gente deve adorar o Senhor. Como eu e como você devemos nos apresentar ao Senhor para que Ele aceite a nossa adoração, para que Deus se agrade de nós. Algumas palavras aqui, algumas expressões são chave para a gente entender. E eu gostaria de destacar 3 destas expressões, dessas palavras, que mostram como a gente pode adorar e deve adorar o Senhor. De como nós devemos estar nos colocando na presença do Senhor para o adorar. 3 elementos são fundamentais para o culto que agrada a Deus. Esse é o nosso tema, o culto agradável a Deus. Notem aí, o tema é o culto agradável a Deus. O culto que agrada a Deus, queridos, em primeiro lugar, é um culto feito com grande alegria. É um culto feito com grande alegria. Notem nos versículos 1 e 2, quantas vezes a palavra alegria e seus correlatos estão colocados. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. O cântico é uma expressão de alguém que está alegre. Por isso, nós entendemos que Deus se alegra quando nós prestamos a Ele um culto, e esse culto é feito com alegria. A palavra celebrar, aqui usada pelo salmista, é uma palavra
usada para um grito enorme, grande, de júbilo, de alegria. Esse celebrar com júbilo ao Senhor é entendido como algo que o povo de Deus deve estar bradando, deve estar gritando a alto e bom som todos os louvores ao Senhor. E este celebrar a Deus deve ser feito com júbilo, com alegria no coração. Nós devemos ter o prazer e a alegria de nos reunirmos para adorar ao Senhor. Adorar a Deus não deve ser motivo de tristeza, não deve ser um peso no nosso coração. Deus deve ser para nós um grande motivo de alegria. E é interessante, queridos, que o salmista diz que esse celebrar com júbilo ao Senhor não se restringe a apenas aos filhos de Deus, ao povo de Israel. Diz aqui, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Interessante isso, embora Israel fosse o povo escolhido de Deus, fosse o povo da aliança, aquele que Deus separou para si, para ser adorado por ele. Mas o salmista entende que essa adoração não se restringe ao povo de Israel. Ele convoca toda a terra a adorar ao Senhor. O nosso Deus é digno de receber a nossa adoração e também deve receber a adoração de todos aqueles pelos quais ele criou. Deus deve ser adorado por todos. E queridos, quer queira, quer não, todas as coisas vão estar sendo colocadas para a glória do nosso Deus. Até mesmo o ímpio, que nega o Senhor, o ateu que diz que não existe Deus, esse também vai adorar ao Senhor um dia. Mesmo que ele aqui esteja se revoltando, mesmo que ele esteja se negando, mas, como diz a Escritura, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus por isso. Por isso, queridos, nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor e devemos fazer com muita alegria. Deve ser a satisfação nossa. Quando voltarmos à adoração pública e o culto no domingo à noite terminar, nós devemos ansiar para que novas reuniões a gente possa estar. Ter o prazer de nos juntar para adorar ao Senhor. Nós devemos ter a alegria de louvar ao Senhor. Diz aqui, também no versículo 2, que a gente deve servir ao Senhor com alegria. Eu acho interessante essa expressão do salmista, porque a palavra servir é uma palavra usada para trabalho, para a tarefa de um servo. E o salmista usa na expressão de adoração a palavra servir. De sorte que a gente pode entender que o culto é um serviço a Deus. E o serviço a Deus é uma forma de também cultuar ao Senhor. Quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos servindo ao Senhor. Não é apenas no trabalho normal na igreja, de professor de escola dominical, de presbítero, de diácono, de pastor, que a gente está servindo ao Senhor. Nós estamos servindo quando nós adoramos a Deus. Quando nós estamos juntos, nós estamos nos dedicando ao serviço do Senhor. Veja que interessante.
Um comentarista chega a dizer que essa expressão nos é colocada como se um servo reconhecesse a soberania do seu Senhor e assim viesse a se prostrar diante dele. Assim é a nossa vida também, porque o nosso culto deve ser um serviço a Deus. E também, quando nós estamos servindo ao Senhor, na evangelização, no ensino na escola dominical, nas tarefas, nas sociedades internas, tudo isso deve ser colocado também como um culto a Deus. Não é um trabalho apenas, mas é um culto ao Senhor. Naquele momento em que estamos ali evangelizando, que nós estamos ali trabalhando nas sociedades internas, nas reuniões de oração, também ali é um culto ao Senhor. E isso nós devemos também fazer com muita alegria. É satisfação para o Senhor que os seus filhos o sirvam e o sirvam em alegria. Então, queridos, a primeira ideia, que o salmista nos traz sobre o culto que agrada a Deus é que ele deve ser feito com muita alegria. Vamos nos alegrar ao servir ao Senhor. Vamos nos alegrar a adorar ao Senhor. Vamos ter sempre esse anseio, não apenas agora que nós estamos longe, mas quando estivermos também juntos, que nosso coração possa estar fervoroso, cheio de alegria para servir ao Senhor. O segundo motivo também que agrada a Deus, do culto que agrada a Deus, é que ele deve ser feito com entendimento. Veja o versículo de número 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Veja, sabei que o Senhor é Deus. Queridos, o culto que agrada a Deus é aquele que é feito com entendimento, com raciocínio, sabendo o que estamos fazendo. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 12 que o nosso culto deve ser um culto racional. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que agrada a Deus é aquele que nós sabemos o que estamos fazendo. O sentimento faz parte do culto. Servir ao Senhor com alegria. Alegria é um sentimento. Mas os sentimentos por si só é pouco para aquilo que Deus deseja para nós. Ele quer que nós tenhamos esse sentimento de alegria, de euforismo na adoração ao Senhor. Nossa adoração não pode ser morta. Nossa adoração não pode ser daquela que as orações não batem só no teto e volta, os cânticos são não cantando, mas, como dizia um amigo meu, miando. A gente deveria fazer com muito sentimento, com muita alegria. Mas também a Escritura nos diz que a gente deve saber o que está fazendo. Por isso, ele diz, sabei que o Senhor é Deus. Quando ele nos coloca esta expressão, ele está formulando uma das riquezas maiores da ideia de culto. Nós devemos saber que o Senhor é Deus. Ora, nós entendemos que só existe um Deus. Embora nos dias do salmista muitos deuses eram adorados pelo mundo afora, praticamente só Israel era monoteísta naqueles dias.
havia uma competição muito grande entre Deus e outros ídolos rivais. Tanto é que nós vemos na Escritura Sagrada Israel vivenciar um período terrível de luta contra vários deuses, inclusive o principal deles era Baal, e que, embora não fossem deuses de verdade, a afirmação que Deus requeria do seu povo é que só ele era Deus. Tanto é que em Deuteronômio 6 ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus, só existe um Deus, que é o Senhor. Então, quando o salmista nos afirma isso, sabei que o Senhor é Deus, ele está dizendo que nós devemos confessar isto e devemos confessar com a nossa consciência sabedora de que somente Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele que controla todas as coisas. Ele que é grandioso. E a gente tem que saber isso. A gente tem que ter absoluta certeza de quem é o Deus que nós adoramos. Agora é interessante que ele nos apresenta alguns argumentos desse saber quem é Deus. Esse saber, ele tem implicações que são intelectuais, de conhecimento, mas tem também aplicações que são de experimento. Conhecer a Deus não é apenas saber formular palavras, mas é também experimentar quem é esse Deus. E ele vai nos dizer quem é esse Deus. Esse Deus foi aquele que criou todas as coisas. Ele diz: foi ele quem nos fez. Esse Deus, o Senhor soberano, é o Deus criador de todas as coisas. Todas as coisas vieram a existir a partir do poder criativo desse Deus. Não existe nada que não tenha sido feito por ele. O Apocalipse vai nos dizer que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. E é exatamente essa ideia. Deus é o criador de todas as coisas. E como criador de todas as coisas, apenas por esse fato, ele já é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Não só daqueles que são do seu povo, mas de todos, porque todos pertencem ao Senhor. O Salmo 24 vai nos dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, todas as coisas pertencem ao Senhor. E nós somos criaturas desse Deus. E este Deus criador é o Deus onipotente. Porque se ele cria todas as coisas, ele tem o poder final e maior sobre todas as coisas. Não existe nada maior do que o nosso Deus. Não existe ninguém que seja melhor do que ele. Isaías mesmo, Deus diz: a quem me comparareis, diz o santo? Alguém que a gente possa comparar com Deus? Jamais. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Foi ele quem nos fez. Foi ele que fez a mim e que fez a você. Foi ele que em todos os momentos tem um propósito e um plano criador na minha vida e na sua vida. Glória a Deus por isso. Por isso a gente deve adorar a Deus, sabendo que ele é o Criador e o Senhor Todo-Poderoso de todas as coisas. Mas também esse Deus quer que a gente experimente dele. Diz aqui, no versículo 3 ainda, a parte D, que nós somos dele. Ele não apenas criou todas as coisas, mas também nós somos do
Senhor. Graças a Deus por isso. O Deus que cria todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas, é o Deus a quem eu e você pertencemos. Ora, se Ele é o Criador de todas as coisas, também Ele é aquele que possui todas as coisas. E esse fato de possuir-nos é muito interessante, porque a Escritura Sagrada nos diz que Ele nos possui não apenas porque Ele é o nosso Criador, mas Ele nos possui porque Ele nos redimiu, Ele nos comprou. Nós somos propriedade de Deus. Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos comprou. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, pagou um alto preço para que eu e para que você pudéssemos pertencer ao Senhor. Sim, nós somos dele. Sim, o Senhor nos comprou. O Senhor nos redimiu. Por isso é que nós devemos saber que Ele é o nosso Deus e que devemos adorá-lo com alegria de todo o nosso coração. Mas também diz aqui que na nossa experiência com Deus, a gente tem que saber que também nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ora, queridos, nós somos o povo de Deus. Nós somos o rebanho do Senhor. Nós somos aqueles que foram comprados por Ele para estarmos agregados a Ele, juntos a Ele. A grande promessa de Deus para com a gente é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que, quando nós estivermos lá na glória com Ele, nós não vamos precisar de nada do sol, da lua, porque nós estaremos juntos com o Senhor. Nós somos dele e nós somos chamados para estarmos juntos com Ele, ao lado dele. E nós somos o seu rebanho. Ora, a ideia do rebanho é a ideia conhecida daqueles que são agregados e que são cuidados pelo Senhor. No Salmo 23, Davi nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Somos as ovelhas que Deus cuida de nós. Todos nós. Nós que recebemos o título de pastor de ovelhas, também somos guardados pelo grande pastor. Você, meu irmão, minha irmã, é guardada pelo grande pastor. O grande pastor é Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sim. Porque o ladrão vem somente para roubar, matar e para destruir. Essa é a função do ladrão. Mas a função do pastor é cuidar. E Jesus cuida de nós, ao ponto que deu a sua própria vida por amor de mim e de você. Todo dia esse Deus está cuidando de nós. Todo dia Ele está olhando e zelando de mim e de você. Não existe um momento na vida da gente em que Deus não esteja ao nosso lado, cuidando e olhando por cada um de nós. Por isso é que nós podemos adorar esse Deus com muita alegria, porque nós sabemos quem é esse Deus. Nós experimentamos quem é esse Deus. Nós temos o privilégio de termos um relacionamento com esse Deus. De podermos ter uma amizade com esse Deus. De ter um relacionamento muito próximo a Ele.
Afinal de contas, Deus também não nos chama apenas de servos. Ele nos chama também de filhos. Aquele que cuida de nós. Aquele que está toda hora olhando e velando por cada um de nós. Por isso que a gente pode adorar a Deus com muita consciência. Nós precisamos saber quem é esse Deus e experimentar dele dia após dia. O Catecismo diz da primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sim, esse Deus maravilhoso é aquele que nós podemos adorar, porque nós sabemos quem é esse Deus. O nosso conhecimento de Deus deve crescer cada dia mais. Como Pedro nos exorta: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós experimentamos do Senhor, a nossa adoração vai ser mais alegre, a nossa adoração vai ser mais real, melhor. Conhecer a Deus é maravilhoso. E como é que eu posso conhecer a Deus? Através da oração e da sua palavra. Não existe um modo mágico de fazer isso. Não existe um pó de pirlim-pim-pim, não existe uma água benta, não existe um pedaço, uma lasca da cruz que faça algo miraculoso. É aquilo que Deus nos diz: alimentar-se da palavra de Deus e buscá-lo em oração. Assim, nós vamos dia a dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sabei que o Senhor é Deus. Então, o culto que agrada a Deus é aquele que é feito com entendimento. Nós devemos conhecer cada vez mais ao Senhor. E o terceiro e último elemento que eu queria compartilhar com vocês hoje está aqui nos versículos 4 e 5. E esses versículos nos dizem assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Outro modo que agrada a Deus na adoração é quando nós fazemos com um profundo agradecimento, com profunda gratidão. Queridos, diante desse Deus tão maravilhoso, que tantas coisas boas faz para a gente, tão poderoso que Ele é, que olha, que cuida de nós, que deu a sua própria vida por nós, o que mais Ele deseja de nós é que nós sejamos gratos. E vejam que nós somos convidados a entrar nos átrios do Senhor, nas portas do templo, no versículo 4, com ações de graças. Entrarmos nos átrios com cânticos de louvor, rendendo-lhe graças e bendizendo-lhe o nome. Marca no nosso coração a ideia de gratidão. Ora, hoje nós precisamos reconhecer que o nosso Deus tem feito maravilhas por nós. Só o fato de nós estarmos aqui, todos juntos, é um motivo enorme de gratidão ao Senhor. E nós precisamos ter o nosso coração sempre aberto a agradecer a Deus. Mesmo naqueles dias tão difíceis que nós temos na vida, e nós passamos mesmo por dificuldades, não é nenhum segredo a ninguém. A vida cristã não é uma vida que tenha somente vitórias e bênçãos, como muitas vezes é pregado por aí. Na verdade, quem quer viver piedosamente das Escrituras Sagradas será perseguido. Vai ter provação, vai ter, às vezes, privação de muitas coisas.
Mas mesmo nesses momentos a gente precisa ter o coração agradecido a Deus, porque a gente sabe quem Ele é. E sabe o que Ele tem preparado para nós. Paulo e Silas, quando estavam presos lá em Filipos, no meio da noite, eles cantavam louvores a Deus depois de serem presos numa prisão que era terrível, muito pior do que a gente possa imaginar e talvez até que a gente tenha hoje. Depois de serem açoitados. Imagina se não era para reclamar, se não era para chorar, se não era para praguejar. Não, eles foram agradecidos e louvaram a Deus. Essa atitude deve ser a nossa atitude também. Nós devemos ter o nosso coração muito grato ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem ainda para nós, por isso devemos agradecer. Eu sei que nós temos as adversidades, mas nenhuma adversidade pode ser maior do que aquilo que Deus tem feito por nós. Nenhuma adversidade chega nem perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso a gente deve agradecer a Deus. Podemos, nas nossas orações, colocar as nossas agruras ao Senhor. E assim devemos fazer mesmo. Muitos dos salmos que nós lemos são salmos que o salmista coloca a sua realidade. Afinal de contas, nós somos seres humanos, sujeitos a todo tipo de dificuldades. Mas Davi, em todos os momentos que estava na presença de Deus, ele buscava a gratidão ao Senhor. Por isso, queridos, é muito importante que nós tenhamos o nosso coração disposto a agradecer ao Senhor. Muitas vezes nas nossas conversas a gente só lembra das coisas ruins. Existem algumas pessoas que a gente não pode nem perguntar como é que você está. Porque quando a gente fala isso, lá vem um monte de coisa ruim. E você não ouve muitas vezes coisas boas. Parece que na vida daquela pessoa só existem as coisas ruins e só aquelas que aparecem. Mas nós sabemos que na nossa vida muitas coisas são boas e a maior delas é a salvação. Por isso nós temos o maior motivo de gratidão. Por maiores dificuldades que tenhamos, mas nós temos a salvação. Expressa exatamente aqui no versículo 5. Porque o Senhor é bom. Por que a gente deve agradecer a Deus? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Vejam, é uma verdade expressa de quem é Deus. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Não há nele o mal, existe só aquilo que é bom. E Deus sendo bom, Ele nos trata conforme essa bondade. De sorte que a sua misericórdia não acaba nem um dia. A sua misericórdia dura para sempre. Nós somos instáveis, mas Deus não. Deus não muda. A misericórdia do Senhor se renova dia a dia, nos revela o profeta Jeremias. Por isso é que nós precisamos lembrar disso. A misericórdia do Senhor se renovou nesse dia na minha vida e amanhã ela estará sendo renovada de novo, na sua vida também. E a misericórdia de Deus está, para mim, quanto para vocês, estendida para sempre.
Deus não olha sem o seu olhar de bondade e misericórdia para nós. Não merecemos nada. Não merecemos isso. Nós somos pecadores, nós somos muitas vezes contumazes, nós somos duros de coração, somos ingratos, mas a misericórdia de Deus é maior do que todas as coisas. E ela dura para sempre. E aqui, fortalecendo isso, diz de geração em geração a sua fidelidade. Ora, tanto a misericórdia quanto a fidelidade são expressões usadas no pacto que Deus fez com o seu povo. Deus prometeu pactualmente que a sua misericórdia e a sua fidelidade se estenderiam. E ele vem cumprindo cabalmente aquilo que ele prometeu. Ele é alguém absolutamente fiel em todas as suas palavras. Nenhuma promessa, nos revela Josué, caiu das boas palavras que o Senhor prometeu. Nenhuma delas. E nenhuma delas vai faltar, porque Deus tem o seu propósito de que, a nosso favor, pelos méritos de Jesus Cristo, a sua misericórdia dura para sempre. Pelos méritos de Jesus, a sua fidelidade subsiste, mesmo muitas vezes a gente sendo infiel. Por isso a gente pode agradecer. Agradecer até por coisas que nós ainda não vemos, mas que estão registradas na palavra de Deus, porque certamente irão acontecer. Deus é fiel. E ele vem se mantendo fiel todos os dias e será até o fim. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso, queridos, a gente tem que agradecer a Deus. Grandes coisas Deus tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor irá fazer por nós. Por isso nosso coração está alegre, pelo que nós conhecemos do nosso Deus e pelo que Ele tem feito por nós, nós somos agradecidos. Assim, queridos, é um culto que agrada a Deus. É um culto que nos aproxima do Senhor e nós somos convidados a isso. Em breve estaremos juntos e que essa palavra esteja no seu coração, esteja na sua mente, para que você possa adorar o Senhor com muita alegria, com regozijo forte, que a gente possa adorar a Deus com conhecimento, com o nosso entendimento. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Está revelado na sua palavra. E nós experimentamos dia a dia aquilo que Deus tem feito por nós. E também com o nosso coração agradecido pelas grandes e inúmeras bênçãos que Deus tem feito, pela sua misericórdia que dura para sempre, pela sua fidelidade que é de geração em geração. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a estar adorando ao Senhor com alegria, com entendimento e com muita gratidão. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Muito bem.